Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Palpite do Rei. Aqui nós tratamos de palpite de futebol todos os dias com os melhores palpites do dia. Vamos para os palpites desta terça-feira, dia 28 de outubro de 2025. Vamos ter nesta terça-feira 17 palpites com placar exato e 2 opções média por jogo. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal Palpite do Rei, clica no botão lá de baixo para se inscrever. Postamos vídeo todos os dias com os melhores palpites do dia e deixa o seu like. E lembrando que no final do vídeo temos os bilhetes prontos e vamos para os palpites. Jogo 1. No primeiro jogo pela Alemanha, Copa da Alemanha 16, alvo de final, temos a equipe do Frankfurt contra a equipe do Borussia Dortmund. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam. Placar exato 2-1. Segunda opção para esse jogo, fora com empate. E vamos para o segundo palpite. Ainda pela Alemanha, Copa da Alemanha 16, alvo de final, temos a equipe do Heidenheim contra a equipe do Hamburgo. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, fora com empate. Placar exato 1-0 fora. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o terceiro palpite. Agora pela Alemanha, Copa da Alemanha 16, alvo de final, temos a equipe do Hertha Berlim contra a equipe do Wolfsberg. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou dupla chance, casa com empate. Placar exato 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam. E vamos para o quarto palpite. Agora pela Alemanha, Copa da Alemanha 16, alvo de final, temos a equipe do Wolfsburg contra a equipe do Kiel. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou dupla chance, casa com empate. Placar exato 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o quinto palpite. Agora pela Itália, Série A, nona rodada, temos a equipe do Lecce contra a equipe do Napoli. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou dupla chance, fora com empate devolve aposta. Placar exato 2-0 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o sexto palpite. Agora pela França, Liga 2, a 12ª rodada, temos a equipe do Dunkerque contra a equipe do Red Star. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, fora com empate. Placar exato 1-0 fora. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o sétimo palpite. Agora pela França, Liga 2, a 12ª rodada, temos a equipe do Laval contra a equipe do Le Mans. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou dupla chance, fora com empate. Placar exato 2-1 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o oitavo palpite. Ainda pela França, Liga 2, a 12ª rodada, temos a equipe do Saint-Étienne contra a equipe do Paul. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam. Placar exato 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso nono palpite. Agora pela França, Liga 2, a 12ª rodada, temos a equipe do Troyes contra a equipe do Amiens. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso décimo palpite. Agora pela Alemanha, Copa da Alemanha 16, alvo de final, temos a equipe do Augsburg contra a equipe do Bochum. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou dupla chance, casa com empate devolve aposta. Placar exato 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 11º palpite. Agora pela Alemanha, Copa da Alemanha 16, alvo de final, temos a equipe do ST Pauli contra a equipe do Hoffenheim. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam. Placar exato 2-1. Segunda opção para esse jogo, fora com empate. E vamos para o nosso 12º palpite. Agora pela Inglaterra, a Copa da Liga Inglesa, as oitavas de final, temos a equipe do Newcastle contra a equipe do Fulham. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou fora. Placar exato 2-0 fora. Segunda opção para esse jogo,
fora com empate devolve a aposta. E vamos para o nosso 13º palpite. Agora pela Itália Série A, nona rodada, temos a equipe da Atalanta contra a equipe do Milan. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam. Placar exato 2-1. Segunda opção para esse jogo, fora com empate. E vamos para o nosso 14º palpite. Agora pelo Portugal, a Copa da Liga, as quartas de final, temos a equipe do Sport contra a equipe do Alverca. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 15º palpite. Agora pela Colômbia, primeira A, encerramento da 18ª rodada, temos a equipe do Aguilares contra a equipe do Envigado. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, fora com empate. Placar exato 1-0 fora. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o nosso 16º palpite. Agora pela Colômbia, primeira A, 18ª rodada, temos a equipe do Deportivo Cali contra a equipe do Aliança. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, casa com empate. Placar exato 1-1. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o nosso 17º palpite. Agora pela América do Sul, a Copa Sul-Americana semifinais, temos a equipe do Atlético Mineiro contra a equipe do Independente Del Valle. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, casa com empate. Placar exato 1-0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. Esse daqui foram nossos 17 palpites desta terça-feira, dia 28 de outubro de 2025. Se você gostou dos palpites e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo. E fique agora com os bilhetes prontos.